Hoje é o capítulo 35 do segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas. Amanhã vai ser o último capítulo, olha que legal. Já chegamos ao final de mais uma batalha aqui, né? O livro de Esdras, na realidade, é uma continuação do livro das Crônicas. E muitos acreditam que o escritor de Crônicas foi Esdras, né? Então, tem aí uma ligação muito grande. Você percebe que termina de um jeito e já emenda o livro de Esdras, que tem poucos capítulos, mas tem uma riqueza muito, muito grande, especial. Vamos ao capítulo 35, então. Bom, Josias fez aquela aliança com Deus, renovação, toda essa coisa linda do capítulo 34, né? O povo animado com ele quebrando lá os postes, os altares e tal. E agora vem a celebração da Páscoa. Quando entrava um rei que não era considerado bom, não tinha a celebração da Páscoa. Ou não tinha da maneira como Deus tinha planejado. Você entende isso? Então é assim. Aqui ele comemora, então, a Páscoa no dia certo, 14º do primeiro mês, né? Esse era o dia estabelecido. Estabeleceu os sacerdotes, quer dizer, então ele novamente, como fez Ezequias, né? Arrebanhou o povo de novo, desenvolveu o que Davi tinha deixado, né? Como é que seria a manutenção dos levitas, ofertas, dízimos, etc. e tal, e falou tudo como tinha que ser feito, e o povo fez de novo, houve alegria, 14 dias de festa. A celebração da Páscoa de Josias tem essa diferença em relação à celebração da Páscoa de Ezequias. Ezequias, o povo terminou os primeiros 7 dias, não, aliás, eram 7 dias, e nós queremos mais, então mais 7 dias. Olha que coisa impressionante, o povo estava animado, né? Aqui não houve 7 dias, 14, mas houve 7 dias, mas eu gosto do verso 2 que diz assim: estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos. Então toda aquela divisão, né? Quem ia fazer o quê, os levitas o que tinham que fazer, e os animou a servirem na casa do Senhor. O rei estava animando os sacerdotes a serem um exemplo espiritual e que fizessem isso com alegria, com ânimo. Tem uma parábola, uma história, uma ilustração, que alguém estava sonhando e ele chegou até onde Satanás guardava as suas sementes. E então Satanás abriu um celeiro e disse: está aqui, as sementes que eu uso. E ele viu um montão muito grande, era a semente do desânimo. E ele disse: nossa, quanta, né? É incrível o trabalho que você faz aqui em todos os corações. Todos os corações não. Eu só não consigo plantar as minhas sementes, a semente do desânimo especialmente, num tipo de coração. E qual é esse coração? Um coração agradecido. É uma ilustração, mas ensina uma lição bela, não é? Um coração agradecido nunca vai ter sementes de maldade. Coração agradecido a Deus vai viver assim. Então aqui estava um homem agradecido a Deus, viu? Estava bem animado, e ele queria animar também os sacerdotes e os que trabalhavam com eles para a Páscoa. Vamos lá, gente, olha, isso é importante, vamos relembrar o que Deus fez conosco, tirando-nos do Egito, vamos celebrar a nossa libertação. E ele deve ter dito muitas palavras aí. Ele também disse aos levitas que ensinavam, verso 3, a todo Israel, e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi. A arca nem estava lá. Já não tereis essa carga nos vossos ombros. A arca tinha que ser carregada nos ombros dos levitas, ela tinha argolas. Você lembra quando Uzá acompanhou a arca, que estava colocada numa carroça, numa carruagem? Não era para levar numa carruagem. E quando ele foi segurar
num balançar lá da carroça, ele acabou morrendo. Porque a arca não devia estar sobre nenhum objeto para ser carregado, sobre os ombros dos levitas. Os levitas ensinavam Israel, eles eram professores, então por isso que havia vários pontos e várias cidades onde eles estavam colocados, e eles vinham daquelas cidades depois, quando estava organizada a Páscoa, eles vinham para a semana que eles tinham que trabalhar no templo, voltavam para lá. O que eles faziam? Eles ensinavam o povo. Os levitas eram fundamentais, eram os cantores, eram os porteiros, trabalhavam no templo, trabalhavam ali fortemente e ensinavam nas cidades onde eles estavam pulverizados. Olha que fantástica essa visão de educação, né? Estavam em vários lugares ensinando. Bom, ele pediu então que eles se preparassem. O verso 4 diz assim, preparai-vos, isso aqui é o rei falando, preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos e segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a Salomão, seu filho. Porque Davi deu a prescrição, essa família vai fazer isso, aquela família vai fazer aquilo. Então, aqui ele está ligando ao que era a base do nascimento de Jesus, Davi. O renovo de Davi, está ligando lá atrás. Diz assim, ministrai no santuário, segundo suas famílias, tal. Ele foi dando ordens, né? Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos. Eles viriam ser santificados, né? E preparai-o para os vossos irmãos, tudo segundo a palavra dada por intermédio de Moisés. Fantástico. Ofereceu Josias, então, para dar o exemplo, como Ezequias fez, ofereceu Josias 30 mil entre cordeiros e cabritos do rebanho para sacrificarem na Páscoa. Esse deveria ser um sacrifício por todos que se achavam ali. Que bela atitude. Ele também deu 3.000 bois. E aqui a Bíblia termina dizendo assim, tudo isso era da fazenda do rei. Ele não pegou de alguém para dar. Sabe aquele negócio? Você pega de alguém, é fácil, né? Pegar dinheiro dos outros e administrar, né? Passa para esse, passa para aquele. O seu dinheiro, aí você é um pouco mais cauteloso, né? Um pouco mais cauteloso. Se a gente pudesse mexer no dízimo, você preferia dar o valor mínimo. Um dízimo de 5%, que não tem lógica nem falar isso, aí dá o valor mínimo. Não é? Tudo é menos trabalho. Mas aqui o rei deu 30.000 cordeiros cabritos e depois 3.000 bois. Agora o verso 8 é uma repercussão. Diz assim, também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, e aí dá o nome dos sacerdotes, começando com Ilquias, e vai para os outros, e vai dizendo tanto quanto eles deram, né? Aí 2.600 cordeiros, 300 bois, e foi dando. O pessoal foi dando aqui menos que o rei, né? O chefe dos levitas recebeu, né? Apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 cordeiros de cabritos e 500 bois. Essa oferta dos príncipes, muito legal. Eles imolaram o cordeiro, houve festa, apareceram os cantores, os porteiros, os levitas e tal, e a história vai se desenrolando aí como foi tudo isso, como se estabeleceu essa cerimônia, né? Assim, verso 16, assim, finalmente, se estabeleceu, naquele dia, todo o serviço do Senhor. Olha que impressionante, quantidade de ofertas. E as coisas foram sendo resolvidas. Naquele dia se estabeleceu o serviço do Senhor. Também a Páscoa, que estava esquecida nos últimos anos, não é? Quando acessa 55 anos. Próximo 2 anos e assim por diante. E assim se estabeleceu o serviço da Páscoa. Pronto. Para celebrar a Páscoa e oferecer o holocausto sobre o altar e tal, se estabeleceu. Os filhos de Israel se acharam presentes durante 7 dias. É a festa dos pães asmos, né? Depois.
E nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias. Porque Israel estavam praticamente todos apostatados, né? E foi uma festona. Está dizendo isso para dizer que foi grande a festa. Aí, como o ser humano é o ser humano, olha o que esse Josias vai aprontar. Estava tão bem. Ele ficou sabendo pelos seus espias que Neco, o rei, o imperador do Egito, estava subindo. Só que ele ia guerrear contra Carquemes. Carquemes é na Babilônia. Então não tinha nada a ver com o povo de Israel. Ele passou perto. E olha o que o Josias vai fazer. Aqui diz assim: depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias saiu de encontro a ele. Sabe a diferença, né? Ao encontro e de encontro. Às vezes a gente troca esse início aí, né? De encontro é chocar, ao encontro é acompanhar. E aqui diz de encontro a ele, não foi acompanhar o Neco, o rei do Egito. Ele foi de encontro a ele. Só que a guerra não era nem dele. E Deus tinha dito: eu vou guerrear suas guerras. Eu vou vencer a guerra. Sou eu, não vocês. Mas ele foi lá, não sei se prestar serviço, não sei o que ele estava pensando, para guerrear contra Carquemes. Então Neco lhe mandou uma mensagem, sabendo que ele vinha. Olha a mensagem: não vou contra ti hoje. Um dia eu ainda posso, mas hoje eu não vou contra você. Não vou contra ti, rei de Judá. Não vou contra ti. Deixa eu ver se estou lendo o versinho certo aqui. Isso mesmo. Que tenho contigo, rei de Judá, não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me fez ou que me faz guerra. Ali eles estavam guerreando Egito e Babilônia. E disse Deus que me apressasse: cuida de não te opores a Deus que é contigo, que é comigo, para que ele não te destrua. O próprio Neco disse assim: olha, essa foi uma mensagem de Deus, estou indo lá, porque eles estão combatendo a gente. Porém, os porenzinhos da Bíblia, Josias não tornou atrás. Ele disse assim: já que eu vim, vou perder a guerra? Não, vamos lá, temos exército, temos todo mundo, estamos aqui próximos, vamos atacar ao rei Neco. O país estava em paz, eles não estavam subjugados por ninguém. Aí Josias vai fazer isso. O ser humano erra. Depois de vários acertos, o ser humano erra também. A gente não pode ficar caído, tem que levantar. Então, porém, Josias não voltou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, contra o rei Neco. Não dando ouvidos às palavras de Neco. Ele falara da parte de Deus. Neco foi instruído por Deus. Saiu para pelejar no vale de Megiddo, 80 quilômetros de Jerusalém. Bom, Judá ficou debaixo do Egito depois dessa batalha. Eles perderam. Os flecheiros atiraram as flechas e ele foi ferido. Ele foi ferido, Josias. E ele acabou ficando em pé lá no carrinho dele, lá na carruagem, e morreu. Foi sepultado no sepulcro dos seus pais, que era uma honra. Todo Jerusalém pranteou. Jeremias até fez uma lamentação para ele no livro das Lamentações. E aqui diz que os atos de Josias e as suas beneficências estão escritos no livro do Senhor, foram muitas, e os mais atos no livro da história dos reis. Não é uma história linda, mas termina ruim, né? Por quê? Deus não mandou ele lutar aquela batalha. Não mandou. Por que você vai lutar uma batalha que não é sua? Eu digo para você, para mim também, por que a gente luta às vezes batalhas que não são nossas? Sabe qual é a batalha que não é nossa? É a batalha contra o mal.
não é nossa, é do Senhor. Ele vai guerrear a minha guerra. Não sou eu sou fraco. Eu tenho que colocar a armadura do Senhor. Não tem jeito. Então não pegue guerras que não são suas. Não vale a pena lutar com o Senhor. Ir ao encontro do Senhor, para que possamos ser vitoriosos. É assim que funciona no reino de Deus. Então, pare de lutar a luta de outros. Então, trabalhe na sua batalha. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos mais esse capítulo. Ajuda-nos a compreendermos que somos falhos. Estamos bem, se não estivermos ligados ao Senhor, a gente cai mesmo. Então ajuda-nos a estarmos sempre ligados ao Senhor. Guarda-nos nesse dia e sempre estudando Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.